Primeiramente, obrigado, né, por vocês estarem presentes aqui. E não é um assunto muito... o pessoal gosta muito de falar, principalmente de tributo no Brasil, mas nosso objetivo aqui não é trazer nenhuma preocupação para vocês, e sim mais tranquilizar, né, e explicar no geral. Como que a gente falou, meu nome é Gustavo Venâncio, acho que a maioria do pessoal aqui, né, a gente conhece bastante. Eu sou diretor comercial e de marketing da Lastro. E... eu sou a Viviane Morales, vocês também, muitos aqui já me conhecem. Eu sou a diretora administrativa e financeira da Lastro. E a ideia hoje é trazer um pouquinho das noções realmente daquilo que a gente vai enfrentar, que já é uma decisão, mas com bastante tranquilidade, calma e procurando sempre buscar o maior número de informações possíveis para o produtor rural. A gente gosta de falar bastante, então nós vamos fazer um bate-bola aqui. A gente vai fazendo um bate-bola. Se vocês tiverem dúvida, se for uma dúvida assim, pertinente muito do tema que a gente vai falando, pode levantar a mão. Mas também no final a gente vai estar aberto a trocar uma ideia com vocês. Beleza? Pessoal, então vamos lá. Vamos começar conceituando a questão desta reforma tributária que a gente está falando, tá? Primeiramente, a gente está falando, pessoal, da reforma tributária sobre o consumo. O que isso significa? Não foram todos os impostos do Brasil que foram alterados, né? Primeiro ponto, porque às vezes o pessoal pergunta para mim assim, nossa, Gustavo, mas vai mudar tudo tal? Não, calma, não é tudo que vai mudar. O que aconteceu? Outro ponto também, às vezes a gente até escutou de algumas pessoas falando, isso aí não vai passar. Não, na verdade, a emenda constitucional, ela foi aprovada lá em 2023, que é essa aqui, 132 de 23. Então a gente teve a emenda constitucional primeiro, tá? Devidamente aprovada. A lei complementar 2014 de 2025. E agora a gente está na fase da regulamentação da reforma. Para vocês terem uma ideia, ontem às 11h30 da noite, a Câmara dos Deputados começou a votação e terminou por volta da meia-noite e meia, e hoje eles estavam votando os destaques dessa regulamentação. O que isso significa? Primeiro ponto, já que eu quero deixar para vocês. Tem muita água ainda para rolar embaixo dessa ponte, né? Se a gente está falando que a regulamentação foi votada ontem e hoje, e ainda muita coisa com certeza vai mudar, então tem muita água que vai passar por baixo dessa ponte. Mas o que a gente já sabe? Legal, a gente começou aqui com a substituição de 5 impostos. Então 5 impostos vão se tornar 2 impostos. Inicialmente, pessoal, a ideia da reforma tributária, a gente passa lá do IVA, né, Vi? Do IVA Dual. Então a gente substituiu essa reforma, né? Eu falo a gente, mas a reforma. E o PIS, COFINS e IPI pelo CBS da vida. E eu estou falando do ICMS e o ISS pelo IBS, tá? Então, a gente pegou 3 impostos federais e transformamos em 3 impostos federais ficou o CBS. E 2 impostos, estadual e municipal, e a gente criou o IBS. E aí eu acho que é muito importante, e é o primeiro ponto que a gente precisa trazer de informação bem esclarecedora, é que a reforma, o ano que vem, ela não entra em vigor na cobrança desses impostos. O que significa isso? Em 2026, inicia-se a fase de teste da reforma tributária. Esse é o primeiro ponto que a gente precisa deixar muito claro. Então, assim, a gente tem em janeiro, daqui a menos de um mês, o início da fase de teste da reforma tributária. Isso significa que eu não preciso fazer nada? Também não é assim. Mas isso significa que eu preciso decidir tudo hoje? Também não é isso. Essa é a ideia que a gente quer trazer para vocês hoje. O primeiro ponto é falar, em 2026 a gente inicia a fase de teste da reforma tributária. Em 2027, ela começa a valer, aí de verdade, com os impostos federais. Isso quer dizer que os impostos estaduais vão continuar existindo,
Vocês já devem ter escutado que nós vamos andar com os dois sistemas tributários ao mesmo tempo. Sim, nós vamos ter os dois sistemas tributários funcionando ao mesmo tempo, porque em 2027 a gente vai ter os impostos federais já em andamento, que é o CBS, e a gente também vai ter o ICMS ainda valendo. E o ISS também. E o ISS. Então, assim, para quem sempre... A gente já escutou muito essa pergunta porque a gente faz o trabalho da recuperação do ICMS. Então o ICMS vai acabar o ano que vem? Primeiro ponto que não é o ano que vem. O ano que vem continua tudo igual. O segundo ponto é que o ICMS, ele começa a ser diminuído, vai ter uma redução a partir de 2029 só. Então, esse é o primeiro ponto que a gente tem que falar. E tudo vai ser progressivo, né? Como a Viane está falando aqui. Então, vai ter uma cobrançazinha de CBS em 27 e aí vai sendo progressivo até a extinção do PIS, COFINS e IPI. Pelo menos, né, o IPI, na verdade, ele ainda vai continuar, mas não afeta vocês, mas é bom a gente falar, para não falar informação errada, o IPI ele continua lá na Zona Franca de Manaus. Né, isso aí foi um lobby lá na hora da votação, eles tiveram que manter o IPI na Zona Franca de Manaus. Ok? Então, assim, os impostos, esses 5 impostos vão deixar de existir, com exceção da Zona Franca de Manaus, que vai continuar tendo a tributação de IPI lá, por um longo tempo, a gente não sabe até quando. Mas o primeiro ponto aqui que a gente queria trazer é esse: 2026 não entra a reforma totalmente, é um período de teste, é onde a gente vai ter as primeiras informações na prática de como vai funcionar o novo sistema. Esse é o primeiro ponto bem importante para a gente falar, e isso é muito significativo para o produtor rural. Só deixei, Vi. Eu não falei no slide passado, mas foi criado um terceiro imposto, que é o IS, Imposto Seletivo. Esse imposto, pessoal, estão chamando vulgarmente de imposto do pecado. Por quê? O objetivo desse imposto é tributar coisas que afetam ou o meio ambiente ou a saúde e tal. Então, por exemplo, cigarro, bebida alcoólica. Hoje eles estavam na discussão sobre qual era a porcentagem sobre bebida açucarada e assim vai. O agro ficou um pouco temeroso deles tributarem com IS os defensivos, tá? Isso não passou, até agora não passou. Então, teoricamente, criou-se lá uma regrinha de que o produto que tivesse um benefício, a gente vai explicar, nunca poderia ser tributado pelo IS, que também não faria sentido você ter um produto com benefício e ao mesmo tempo tributar ele com IS. Mas não afeta vocês, mas é importante a gente conceituar aqui que o imposto seletivo ele foi criado, tá? Bom, então aqui a gente fala realmente de quando a reforma entra em vigor. Ela começa em 2027 e aí falando do ICMS, como eu adiantei em vocês, em 2029, aí sim o ICMS começa a ter uma progressão para acabar. Então a gente vai ter aí um aumento gradual do IBS, que é o imposto que vai substituir o ICMS, e o ICMS vai deixando de existir. Mas nem assim ele vai acabar já em 2029. Isso vai ser de forma gradual. Então são pontos assim que são importantes ser dito. Isso para o produtor vai ter relevância, porque no dia a dia de vocês, hoje, esse é o imposto que vocês sofrem tributação, porque o produtor, quando a gente pensa na esfera federal, ele já não tinha esse tributo na sua realidade, e quando a gente pensava na esfera estadual, vocês trabalhavam com essa realidade do ICMS acontecendo. Então aqui isso vai existir, tá? Em 2029 o ICMS começa a ter essa diminuição e vai até 2032, quando ele realmente deixa de existir. Na verdade, essa transição grande, né, foi até motivo de bastante crítica de vários setores, porque a gente vai andar com o pé em cada canoa durante um bom tempo. Uma das coisas da reforma tributária é o imposto, e por isso que o Estado de São Paulo foi tão a favor da reforma tributária. Se vocês se lembrarem, o Tarcísio pegou um avião, foi lá na semana da reforma tributária, é que o imposto ele vai para onde o produto ele é consumido e não mais onde ele é produzido.
Então vocês imaginem uma parte do CBS ir para cada município do Brasil aonde o produto vai ser consumido. Isso vai mudar completamente a lógica de arrecadação dos municípios, né? E é lógico que aí São Paulo virou e falou: opa, eu tenho maior população, eu quero a reforma, tá? Porém, para se arquitetar, para se fazer isso na prática, vocês imaginem a gente com 5 mil e tantos municípios tendo o controle de que esse imposto vai para esse município, esse imposto vai para esse município, esse imposto vai para esse município. Então, assim, vai necessitar uma demanda sistêmica, né, de informação mesmo, de informática gigantesca para ser tornado. Então, por isso, um período também tão longo, tá? Além que os municípios e os estados não queriam perder arrecadação. Ficou naquela história assim, até onde eu vou perder? Então, por isso que fez todo esse aparato aí, tá? Bom, aí em 2033 a gente tem a reforma consolidada e aí a gente fala somente de IVA. É importante a gente falar também que o IVA, que aqui no Brasil ele foi chamado de IVA dual, ele não foi uma criação do Brasil. É um imposto que essa forma de tributação já é utilizada em outros países. Como foi no Brasil? Não, porque tudo aqui no Brasil tem uma particularidade muito especial e Bem com diferente. a reforma tributária não foi diferente. Mas o IVA, essa ideia do IVA, ele veio de outros países. A gente tem vários países da Europa que utilizam o IVA. A gente tem o IVA do Canadá, que é muito conhecido para quem fala do direito tributário. Então, assim, não é uma característica Da Índia, pura. né? Acho que a Índia foi uma das mais também. recentes, tal. Então, O que significa? É um imposto sobre valor agregado, tá? Outro ponto bacana para a gente falar para vocês assim, um dos pontos da reforma tributária, eu vou comprar essa cadeira, ela custa quanto? Ela custa R$20 mais impostos. Então a ideia é dividir as coisas, tá? Você saber exatamente quanto você está pagando de imposto para cada produto, certo? Então vamos supor, essa cadeira é R$10 mais 20% de IBS e CBS, R$12, ok? Então o imposto ele é apartado do produto, isso para tudo no Brasil. Primeiro ponto, né? Segundo ponto é que o objetivo foi a unificação da legislação, né, Vi? isso a gente questiona um pouco. Eu particularmente sou bem resistente a essa unificação, porque nós ainda vamos ter uma Diferenças entre regiões, municipais. Então é difícil a gente falar que a reforma veio para simplificar o sistema tributário brasileiro, porque sem dúvida a gente tem um sistema tributário muito complexo. Exatamente. Mas eu ainda sou um pouco resistente em dizer que esta reforma ela vai simplificar a loucura que a gente tinha, né? Eu acho que a gente só vai tirar a camisa de força, mas a gente vai continuar dentro do manicômio ainda, porque tá difícil ainda de entender muitas coisas e eu vou explicar para vocês por que também. Bom, agora falar um pouquinho do produtor rural, né? Eu sei que até agora a gente deu uma pincelada na reforma, mas a principal novidade que a gente vai ter, e aqui é muito importante que o produtor rural tenha essa consciência, é que isso é bem recente. Quando a gente pensa na reforma tributária, a Receita Federal soltou uma norma técnica recentemente, que significa que a realidade que nós, produtores rurais do estado de São Paulo, vivemos de ter um CNPJ, mesmo sendo uma pessoa física, essa realidade será nacional. A partir de junho, todos os produtores do Brasil todo terão que ter CNPJ. E diante da magnitude que a gente sabe... Acho que vocês lembram quando foi isso no estado de São Paulo, né? Em 2012. O caos, né? Que vivemos com isso, né? Então, naquela época lá, a ideia era ser para o Brasil inteiro, né, Vi? Não era 2012 não, foi 2006. É verdade, estou falando bobagem. 2006, verdade. 2006. Então, assim, essa norma técnica determina que o produtor no Brasil todo terá CNPJ. E aí a gente já tem vários embates. Primeiro que a Receita teve que determinar que esse CNPJ vai passar a ser alfanumérico. Por
porque a gente não vai ter numeração suficiente para criar pra atender CNPJ no Brasil inteiro. Então vai ser tipo placa de carro, né? Vai ter umas letrinhas no meio do CNPJ de todo mundo. Outro ponto também que a gente precisa pontuar é que a questão da pessoa física vai continuar existindo. Então é como a gente aqui do estado de São Paulo vive. Então nós vamos ter um CNPJ, vamos poder continuar sendo pessoa física e aí nós vamos falar se você vai entrar na reforma ou não vai entrar. Mas o que eu queria trazer de informação aqui que é muito importante? Quem tem, e aqui eu sei por conhecer alguns de vocês, quem é o produtor que trabalha no estado de São Paulo e trabalha, por exemplo, em Minas Gerais, que tem propriedade em Minas Gerais. Esse produtor vai ter que ter uma atenção especial, principalmente na hora de fazer o cadastro deste CNPJ, que vai começar a ser obrigatório em Minas Gerais também, nas suas propriedades de Minas. Por quê? Porque a gente vai ter que fazer esse cadastro da forma unificada, para a gente não ter impactos em outros pontos. Qual que é o prazo, Via? Junho? A Receita nos prometeu que a partir de julho de 2026 isso vai estar liberado. O sistema que vai englobar o Brasil inteiro vai estar liberado a partir de julho de 26. Acreditemos e oremos, né? Porque realmente nós estamos nessa fase, assim, acreditemos e oremos, entendeu? Porque essa é a verdade de quem vive nessa realidade do dia a dia. Mas o que eu queria trazer de muito importante... É uma boa notícia, né? Que é uma boa notícia, é que aqui em São Paulo a gente tem uma contradição muito grande, porque o produtor rural ele é pessoa física e por ele ter CNPJ ele acaba tendo a contribuição salarial na sua folha de pagamento. No mesmo evento que é o salário educação, né? Que é o salário educação. No mesmo evento que houve o lançamento dessa norma técnica do CNPJ, houve também a promessa de que isso não será obrigatório para o produtor rural no Brasil todo. Então, o produtor rural que optar por continuar sendo pessoa física, ele não vai ter esse impacto. E aí também abre uma brecha para vocês. Para vocês que pagaram isso ao longo de todos esses anos, pedirem de volta este valor indevido. Esse salário educação. Tá? Então esse é um ponto importante aí, porque quando cogitou-se a questão do CNPJ para o Brasil inteiro, já começou a questão da discussão, né? Não só o salário educação, mas também as obrigações, né? Porque teoricamente, pessoal, se a gente pensar em CNPJ, é pessoa jurídica. E aí, pessoa jurídica tem uma série de obrigações fiscais e tributárias que o produtor rural, pessoa física, não tem. E aí, obviamente, como é no estado de São Paulo, para isso valer para o resto do Brasil, tem que ter uma normatização. Isso foi também o salário, garantido, né? Foi prometido, né? Foi garantido, eu só acredito não. quando eu vejo na lei, então foi Agora prometido. foi prometido isso que vai ser feito dessa forma. Então, para o resto do Brasil, ninguém vai ter nenhuma obrigação. E a questão também do salário da educação. E uma coisa que a gente pediu muito no dia da apresentação dessa norma técnica é que eles fizessem uma educação e principalmente emitissem algum documento fiscal a respeito das contas bancárias. Porque a gente tem muitos problemas até hoje do produtor rural que possui um CNPJ e recebe, sob aquela nota, numa conta que é com o CPF. E aí as empresas questionam, né? E isso soou como uma surpresa ali. A gente sentiu assim, nossa, é um problema? Então isso a gente realmente solicitou que Eu acho fosse até um pouco feito. natural, né, Via? Porque essa realidade foi só no estado de São Paulo, né? E também o problema é daqui. E aí agora vai ser enfrentado para o Brasil inteiro. E com certeza, até hoje, pessoal, a gente tem um videozinho no YouTube lá falando sobre CNPJ pessoa física. Até hoje, sempre que eu vou entrar no videozinho lá, tem alguém me perguntando, fazendo alguma pergunta sobre isso, porque até hoje ainda é questionado e é realmente estranho, né? Mas é isso que está sendo preconizado aí. Então, salário educação, vem a promessa de que vocês... Eu até falei contribuição salarial, né? Salário educação... contribuição. Salário educação, vem a promessa aí de que ele não vai ser cobrado do produtor rural pessoa física. Vocês não teriam obrigações acessórias que a gente fala, controle de estoque, SPED e tudo mais.
e um apelo para que haja uma educação com relação à conta bancária manter-se no CPF e o produtor emitir uma nota no CNPJ. Então isso aqui a gente já tem a ideia, é uma norma técnica, a gente já sabe que isso vai acontecer, a gente acredita que seja em julho a obrigação do CNPJ no Brasil todo. O restante a gente tem como promessa da Receita nessas informações. A CNA é um órgão que está muito engajado nessa discussão e buscando que essas promessas sejam cumpridas. Então, essa é a primeira mudança significativa para o produtor rural em se falando de reforma tributária. A gente aqui está falando sobre as obrigações acessórias que a gente comentou atrás. O que seria isso? Que, na verdade, com a criação do CNPJ nacional, a gente fala isso porque a gente não está falando só para o estado de São Paulo, né? Mas no estado de São Paulo você já tem isso, que é não ser obrigado, como uma pessoa jurídica, a fazer uma série de documentos, e isso, levando para o Brasil inteiro, também vai ser continuado, né? Agora aqui, um ponto bacana, que é um dos pontos principais do negócio aqui também, com essa unificação fiscal. O que significa, pessoal? Esse é outro impacto já direto. O produtor, e aí a gente vai explicar certinho quais são as diferenças, mas o produtor pessoa física e o produtor pessoa jurídica, perante o CBS e o IBS, isso é importante ser frisado, perante o CBS e IBS vão ter tratamentos iguais. Aqui vem uma briga, que aí é uma briga pessoal minha. Deixa eu só falar uma coisinha, Vi. Isso é uma coisa que a gente, eu e a Viviane, quando a gente começou a estudar a reforma, isso a gente questionava muito, e é um pouquinho complicado quando a gente questiona pessoal até que participou até da questão da reforma, sobre o produtor rural. Puxa, mas o produtor rural, pessoa física, vai ser extinto, né? E aí foi, depois de, né, e muitos questionamentos e tudo mais, porque no início era meio assim, né? No final das contas, pessoal, a reforma tributária ela muda tanta coisa para outras empresas que é difícil a gente achar quem está falando do produtor rural pessoa física ali, né? É um detalhezinho do negócio, porque vai mudar tudo, muda para a saúde, para a educação, para tudo, entretenimento, tudo. E aí o primeiro ponto é que o produtor rural vai continuar sendo pessoa física. E aí, só te cortando... Mas e aí vem a minha briga, né? Porque a gente tem um embate muito grande quando a gente escuta outros colegas falando da reforma tributária, que em simplificar um pouco a coisa e dizer assim, não, com a reforma todo produtor vai virar pessoa jurídica. Eu acho uma posição bem simplista quando a gente pensa na reforma tributária. E aí não é porque a gente trabalha com pessoa física, porque vocês vão ver que isso não vai mudar nada se a gente trabalhar com pessoa física ou jurídica, mas porque a reforma não está trabalhando com todos os impostos que são enfrentados no Brasil. Então, assim, quando a gente pensa na reforma tributária, realmente não haverá distinção entre a pessoa física que for contribuinte e a pessoa jurídica que for contribuinte. Mas esses não serão os únicos impostos que o produtor rural terá que pagar. Nós temos outros impostos que incidem sobre a realidade do produtor. Então, para mim, é muito complicado você afirmar algo sem analisar caso a caso. Infelizmente, quando a gente vai olhar para uma reforma tributária, assim como a gente já viveu outras reformas, a gente precisa entender se aquela realidade vai se aplicar para aquele produtor. Porque a reforma está trabalhando com 2 impostos, que eram 5. E os demais impostos? Eu acabei de falar para vocês do salário educação. Se a gente pensar no salário educação, se tornar pessoa física ou se tornar pessoa jurídica, tem uma diferença. Já tem uma diferença aí. Então, a gente não pode colocar todo mundo no mesmo pacote e falar, a regra é essa a partir de agora e acabou. Depois da reforma, a gente teve a reforma da renda, que também vai trazer impacto quando a gente pensa na pessoa jurídica. Aí pode ser tema de outra palestra. Porque aí também dá para falar... Mas assim... Dá pra gente falar bastante.
é muito simplista colocar todo mundo num único pacote, porque essa não é a realidade. A reforma tributária vai tratar de 2 impostos que eram 5, mas a gente não tem só esses 5. Nós temos outros impostos que incidem na realidade do produtor. Então, por isso que a gente pede muita cautela em tomar as decisões, porque elas precisam ser analisadas e tomadas com calma. E aqui a gente, alvoroço nenhum. Aqui a gente já escutou de tudo, né? Ah, você tem que decidir esse ano. Ah, eu preciso este ano. Calma, primeiro ponto, segundo ponto, sei lá qual ponto, calma. Tenham calma, muita calma nessa hora aí. Então, assim, quando a gente pensa na reforma tributária, se a gente olhar para estes impostos, realmente não vai haver diferença se for pessoa física ou jurídica. Essa é uma verdade. Mas isso quer dizer que vale a pena eu me tornar pessoa jurídica? Não, isso não é uma verdade. Então essa é a primeira distinção bem importante que a gente precisa fazer aqui, para que vocês pensem e saiam daqui assim com essa mentalidade bem fixa. Vamos lá. Bom, o que a reforma ela veio também? Agora falando de produtor rural, certo? Eles quiseram, pessoal, dividir os produtores rurais. Então eles criaram um faturamento, né? Um valor de faturamento de corte. Então o que significa isso? O produtor que fatura acima de 3.600.000 por CPF, obrigatoriamente ele é um contribuinte do CBS e IBS. O produtor que fatura abaixo disso, ele pode optar por ser contribuinte ou não. Qual é a exceção do negócio? Quando eu estou falando de produtor rural integrado, certo? Então vocês conhecem aí sistemas de integração de produção. O sistema de integração de produção, ele pode faturar 100 milhões. Se ele quiser ser não contribuinte, ele pode optar ser não contribuinte. E depois a gente vai explicar quais são os ônus e bônus de cada situação, mas é importante a gente já dividir. Sendo pessoa física ou jurídica, acima de 3.600 por CPF, você já é um contribuinte do CBS-IBS. Então, assim, eu posso faturar... Você está no jogo, tá? Quem está abaixo disso está fora do jogo. Eu posso faturar abaixo de 3.600 e ser contribuinte? Sim. Sim, se eu optar, sim. Sendo pessoa física? Sim. Eu faturo acima, eu sou contribuinte. Posso ser contribuinte sendo pessoa física? Sim. Posso ser contribuinte sendo pessoa jurídica? Sim. Então, assim, acima não tem discussão. Você é contribuinte, a não ser que você seja produtor integrado. Abaixo é regime optativo. A pessoa pode optar. Gustavo, eu posso optar e depois desoptar? Pode. Como vai ser isso, aí a gente não sabe. Quais vão ser os meandros disso? É por isso que a gente precisa tanto da regulamentação dos sistemas. Mas quais vão ser os meandros de optar, não optar, depois optar de novo, depois não optar de novo, a gente ainda vai descobrir. Mas pode fazer isso. Tá? E aqui, para o público presente, é muito importante dizer, esses 3.600 é por CPF quando estamos falando de pessoa física. Quando estamos falando de pessoa jurídica, é o faturamento da pessoa jurídica. Quando estamos falando de pessoa física, é muito comum o produtor rural trabalhar em sociedade, então se ele divide o seu faturamento em 3, 4 pessoas, nós estamos falando de 3.600 por CPF. É mais uma diferença que a gente tem entre ser pessoa física e jurídica. Exatamente. Se eu sou uma pessoa jurídica, é o faturamento da empresa e acabou. Se eu sou pessoa física, eu vou dividir o faturamento da pessoa física com os participantes daquele CNPJ. E aí o pessoal deu uma azeitadinha aí, né? Na verdade, uma pimentada para dar uma complicada. O livro caixa do produtor rural é acima de 4.800. E a questão do CBS e IBS ficou 3.600. O pessoal ficou brigando lá na época da votação, a gente estava acompanhando isso, para tentar elevar esse 3.600 a 4.800. Mas não conseguiram, ficou. Na verdade, acho que a primeira votação, inclusive, era 2.400. Eles jogaram para 3.600 e aí ficou essa
essa coisa legal do Brasil, né? Cada coisa uma regra. Livro caixa digital 4.800 por CPF e o CBS/IBS 3.600. Inclusive, se eu tivesse que apostar, eu apostaria que ao longo dos anos a Receita vai baixar o livro caixa para 3.600. Para ficar uma régua só, um valor só. Eu acho que talvez até tenham feito isso com esse objetivo, né? Mas vamos lá. E aí, vocês podem perguntar, né? Como ficou esse produtor que fatura abaixo de 3.600? Porque vocês vão ver que a gente vai explicar que com a reforma a gente também vai ter uma mudança no sistema de débito e crédito. Quando a gente fala da recuperação do crédito de ICMS, hoje a gente só recupera o crédito de ICMS e vocês usam para comprar insumos. Com a reforma isso vai ser uma logística um pouquinho diferente, mas é importante a gente dizer que houve uma preocupação em falar, tudo bem, mas se eu sou um produtor que fatura abaixo de 3.600, o que vai acontecer? Eu vou ficar no limbo aí da história? E aí criou-se uma terminologia chamada crédito presumido, que eles vão fazer uma presunção de crédito para quem comprar desse produtor que não é um contribuinte não ser prejudicado. E aqui a gente já tem alguns questionamentos pessoais nossos. É bacana a gente explicar assim, pessoal, é que a gente vai entrar nos próximos, mas vamos lá. Qual que é um dos conceitos da reforma tributária? Primeiro conceito foi deixar tudo igual no Brasil inteiro. Legal. O segundo conceito da reforma tributária foi assim, bacana. A gente até brinca que o IBS e CBS é mais fácil você falar IST, Imposto sobre Tudo. Por quê? Ele pegou e parou essa diferença de produto, serviço, isso é sandália, isso é sapato, isso é bombom, isso é chocolate, não, tributa tudo, tá? E inclusive o objetivo era ter a mesma alíquota para tudo, alíquota padrão para todo mundo, independente do que seja. Mas qual que foi o pressuposto da gente fazer isso? Como eu vou tributar tudo vai me gerar crédito. Então tudo que eu compro, quem trabalha com crédito ICMS já é um pouquinho mais acostumado com isso, só que às vezes a pessoa pergunta, mas peça dá crédito? A gente fala, tem ICMS, mas não dá crédito. Com a reforma tributária tudo vai dar crédito. Nota de serviço vai dar crédito, peça vai dar crédito, iluminação vai dar crédito, tudo. A única coisa que não dá crédito, se eu não me engano, é itens de uso pessoal, se eu não me engano não, itens de uso pessoal, por exemplo, joias, maquiagem, essas coisas. Mas se for uma rede de televisão, por exemplo, usar maquiagem como insumo, vai dar crédito para ela. Hoje em dia é muito discutido, o que aconteceu? Quando foi criado lá o ICMS, a ideia era que o ICMS fosse um IVA brasileiro, que desse crédito para tudo. Só que ao longo dos anos, obviamente, o fisco foi tirando o pé. Não, isso aqui eu não vou dar crédito, isso aqui eu não dou crédito, isso aqui eu não dou crédito. Isso aqui eu não aceito, isso aqui não sei o que lá, isso aqui está errado. A ideia da reforma é que tudo gere crédito. E quando você vende, você também vende tributado. Então, você compra e gera crédito para você, e quando você vende, gera débito. Uma continha, né, Vidi? Eu costumo brincar que a gente vai ter que encarar como se a gente tivesse a nossa conta do banco. Porque você, no momento em que você comprar alguma coisa para produção rural, você vai pagar esse imposto, mas quem faz o recolhimento é quem está te vendendo, só que você paga. Então, quando você paga, isso entra como um crédito na sua conta do banco. E aí, a hora que você vai vender o seu produto, você vai ter que fazer o recolhimento do IBS do CBS. Então, isso é debitado na sua continha do banco que você tem, como a gente tem um raciocínio da nossa conta bancária mesmo. As peculiaridades que existem nesse sistema de débito e crédito é que, por exemplo, quando a gente pensa no produtor, eu vou comprar insumos e vou demorar até eu vender a minha produção. Então, eu vou pagar o IBS e o CBS no momento em que eu compro os meus insumos e eu vou ter um lapso temporal grande até eu poder usar esse crédito que vai estar lá na minha conta corrente. Então, são essas sistemáticas, mas via geral, se a gente pensar numa indústria que ela está o tempo todo comprando, o tempo todo vendendo, é um sistema de débito e crédito. Ela compra, ela paga, gera crédito, ela vende, gera um débito, ela bate no crédito dela.
Então, para indústrias, para comércio, a gente tem realidades mais fáceis de colocar em prática do que a gente imaginar para o produtor rural. Mas a sistemática, em linhas gerais da reforma tributária, é exatamente isso, é débito e crédito. No momento em que eu compro, eu pago, me gera crédito, porque a pessoa lá é que vai fazer o recolhimento. No momento que eu vendo, isso gera um débito que eu vou ter que recolher. E aí aqui eu coloquei uma palavrinha chique. Que a gente já deu uma brasileirada nela. Que é essa ideia do crédito, pessoal, o governo virou e falou assim, legal, tudo bem, vamos aprovar, tudo vai gerar crédito, legal. Só que o seguinte, vai gerar crédito desde que haja o pagamento. Então, só para vocês terem uma ideia, hoje em dia, se eu compro alguma coisa, quando a gente está falando de crédito CMS ou qualquer outra coisa, PIS, COFINS que seja, se eu estiver devendo para quem me vendeu, não importa, eu vou gerar crédito da mesma maneira, eu vou ter crédito da mesma maneira. O que o governo fez? Não, legal, tudo bem, ok, eles entraram no negociata lá, tudo bem, vai gerar crédito para todo mundo, só que eu quero que pague essa nota. E aí, a gente já criou um negócio bacana que chama Split Payment. O que é o Split Payment, pessoal? O objetivo do Split Payment é que os sistemas bancários, necessariamente os bancos, né, os sistemas de pagamento digital, são eles que vão fazer a retenção dos impostos. Então, eu vendo essa cadeira, R$10, mais 20%, R$12. Quando eu vendo para a Viviane vai me pagar via banco R$12, o banco já vai pegar os R$2 e splitar, que é o termo brasileiro que a gente já criou para o negócio, para o Conselho Federativo, ou seja, já vai mandar para o governo já os R$2 e vai te dar R$10. Objetivo disso, teoricamente, controlar todos os sistemas de pagamento e diminuir estrondosamente a sonegação. Então, não vai cair na sua mão o imposto. Então, se eu vender essa cadeira para a Viviane, eu vou vender por R$12, vai cair na minha conta R$10. Novamente, oremos e acreditemos. A Viviane é meio cética em relação ao sistema, porque o marido dela é de TI e vê quantos paus tem no negócio. Mas o marido dela fala que a questão de split payments no Brasil já existe há muito tempo, de questão de informações. Os cartões de crédito nossos utilizam essa sistemática. Eu até entendo que seja possível, né? Mas quando eu penso em todas as notas fiscais do Brasil inteiro tendo que ser enquadradas dentro de um sistema deste, eu confesso para vocês que... Então vocês imaginem quanto robusto tem que ser esse sistema. Com isso, pessoal, o objetivo do governo não é mais saber se a empresa deve, ou se o fulano deve imposto. É qual operação ele deve. Qual é a nota que deixou de ser paga. E aí, como tudo no Brasil, a data que estava prevista, a entrada do split já mudou, porque eles já falam que não vão conseguir colocar em prática. Então... porque é um sistema, imaginem isso, entendeu? Então vocês imaginem que essa sistemática de crédito e débito aqui seja controlada por um sistema brasileiro, para o Brasil inteiro, em todas as notas, sabendo quais são os pagamentos de cada nota e para quem foi. Lembrando que o split payment ele vai splitar para o Conselho Federativo, que é onde vai todo o imposto do CBS e IBS, e esse conselho vai falar assim, opa, esse imposto aqui vai para lá, para Capão Bonito, esse aqui vai para Tapetininga, esse aqui vai para Buri. Então vocês imaginem a robustez desse sistema. E aí um probleminha com o produtor que a gente falou lá atrás, abaixo de 3.600, que não optar por ser contribuinte. Ele vai estar fora deste jogo aqui de crédito e débito. Quando a gente estiver falando lá do produtor abaixo de 3.600, que ele não optar por ser contribuinte do CBS e IBS, ele não vai se creditar do que ele compra. Ele vai ter um crédito, ele vai passar um crédito presumido aqui para a pessoa que compra. E aqui vem a pérola que para mim a gente já coloca, eles tentaram trazer um benefício para o pequeno produtor e para mim, a gente que vive a realidade do produtor, a gente sabe que esse benefício vai acabar sendo um malefício. Porque aí o pequeno vai pagar, não significa que ele não vai pagar o CBS-BS, ele vai pagar o CBS-BS, só que ele não vai se acreditar. E entendeu? aí, a ideia deles é que assim, não, mas eu vou criar um crédito presumido
que quem comprar de você vai receber este crédito presumido. Aí nós falamos, legal, e qual é o valor desse crédito presumido? Peraí, eu não sei, eu vou decidir isso lá na frente. É importante a gente falar que tudo que foi aprovado até agora, da emenda constitucional, lei complementar e tudo, ninguém sabe a alíquota. Até uma brincadeira, né, que foi se implementado o novo regime tributário sem a gente saber a alíquota do negócio. Então, assim, o pequeno produtor vai ter o crédito presumido, mas quanto que ele vai ter de crédito presumido? Não sei. E aí, por então, que assim, que... se for 1%, se for 0,5%, entende? Agora, se ele passar 27% para o adquirente, é uma outra situação. E por que a gente sabe que isso pode virar um malefício? Porque a gente sabe que para o produtor rural não é ele que dita o preço da sua mercadoria. A gente sabe que é essa a realidade do campo. A gente sabe que o produtor produz e muitas vezes ele já tem o preço que ele vai vender, porque quem compra é que determina este preço. E aí você imagina, eu estou comprando uma mercadoria e eu tenho diante de mim um produtor que é contribuinte e que no momento em que eu comprar a mercadoria dele, eu vou tomar o crédito que eu paguei naquela mercadoria. E eu tenho do outro lado um produtor que não é contribuinte e que eu não vou tomar este crédito. Ou um crédito minúsculo. Ou um crédito muito menor do que daquele que é contribuinte. O que a gente imagina que vai acontecer, que a gente já sabe que acontece na realidade? Eu que vou estar comprando, vou dizer, se você é contribuinte, eu te pago 120. Se você é não contribuinte, eu vou te pagar 100, porque eu não vou pegar o imposto correto de você. Então, assim... eles tentaram ajudar, mas assim, no final das contas eu vou te ajudar mediante te tirando de todo o sistema de crédito e eu não sei quanto que você vai dar de crédito otorgado. Sendo que, teoricamente, deixaram na lei que essa alíquota do crédito otorgado, ela pode ser revista. Mas vocês sabem, né, pessoal? O ano que vem a gente tem eleição, depois a gente tem eleição, depois não sei o que lá, depois troca o presidente da Câmara, não sei o que lá, e aí? Então, isso é um ponto de muita atenção para quem não for contribuinte, para quem for o pequenininho, né? Não é a realidade dos presentes aqui, mas a gente imagina aí o resto do Brasil... Talvez aquele produtor pequenininho ali que nem tem esse papo que a gente está tendo aqui e ele vai estar fora completamente do sistema, vai emitir uma nota lá e tchau, entendeu? Então, esse é um ponto de atenção do negócio. Essa é uma preocupação que a gente tem e que a gente tenta levar isso adiante. A gente já trouxe isso na FAESP, na CNA, porque realmente, se o crédito presumido, a alíquota dele não for realmente significativa, a gente vai ter aí um prejuízo. Esse cara vai ser prejudicado. Né? E nível Brasil, né? Lembrando que a gente está falando de pequenos produtores no Brasil inteiro, né? Mas vamos lá. E aí, a gente falou que a reforma, ela teoricamente teria que ser igual, né? As alíquotas iguais, tudo igual para o Brasil inteiro. Lógico que alguns setores são diferentes e o agro não poderia ser diferente também. Então criou-se regras específicas para o setor agrícola, que eles aprovaram uma alíquota, né? Que a gente fala alíquota reduzida, que a gente está falando de alíquota reduzida a 0 para produtos da cesta básica, hortaliças, frutas e ovos. Um ponto interessante aqui, e redução de 60% para insumos agropecuários. O que significa isso? Se a alíquota padrão for 27%, eu tiro 60% disso. Então, teoricamente, um fertilizante vai ter 10% de imposto. Tá? Legal. Na hora de eu vender, se eu estiver produzindo produtos da cesta básica, hortaliças, frutas e ovos, a alíquota vai ser 0. O detalhe é que isso é baseado numa lista. E essa lista, pessoal, ela é bem que a gente chama direito assim, um rol taxativo. É aquilo que está ali, tá? É preto no branco aquilo que está ali, com os NCMs específicos. Por que isso é um pouquinho complicado? Porque às vezes pode ter uma variação com NCM diferente e não está abarcado por isso. E às vezes pode ser tirado dessa lista determinado produto, né? Porque é mais fácil você aprovar lá na calada da noite você tirar um produto dessa história. E outra também, até nem vou entrar nessa discussão, mas
teve muita crítica do que seria a cesta básica nacional, se ela é regional, se não é, o que é cesta básica, né? Então, tem essas variações. E a questão do diferimento, né, Vi? Aí ficou complicou o negócio. Ficou para mim um tema... Eu costumo brincar que o diferimento já era difícil da gente estudar e responder na prova na faculdade. Você imagina agora no meio de uma reforma tributária. Mas vamos lá, eu vou tentar falar de diferimento para vocês de uma maneira que seja tranquila de entender, porque é um tema bem complexo no direito. Mas o diferimento, via de regra, ele significa que você não vai pagar o imposto no momento em que você deveria pagar. Você vai jogar ele para o próximo. Basicamente, o próximo elo da cadeia. A gente falaria isso. Então, eu não vou pagar no momento em que eu deveria pagar e eu vou jogar para o próximo o diferimento. Aqui, para a nossa realidade atual, nós temos muitas situações que os produtos que o produtor comercializa, que vocês vendem, não são simplesmente sem imposto. Eles são muitas vezes diferidos. Significa que o imposto ele existe ali, escondidinho, mas vocês, produtores, não pagam o imposto. Quem vai pagar é o próximo elo da cadeia, né? Quem utilizar aquele produto para fazer uma outra coisa. E por que o diferimento passou a existir para o produtor rural na reforma tributária? Lembra que eu falei para vocês que para uma indústria o sistema de débito e crédito vai funcionar muito bem, porque ela compra todo dia, vende todo dia, então ela consegue usar esse débito e crédito. Quando a gente pensa no produtor... Vocês imaginem um ciclo, né? A gente tem um ciclo produtivo, então você compra a mercadoria, vai produzir e tem um longo período para você vender. Né? A gente tem produtos agrícolas aí, vamos pegar uma laranja, você vai formar um pomar, você vai ter anos de investimento. Então você imagina vocês comprarem o adubo pagando 10% aqui, de CBS, IBS, o defensivo 10%, peguei o crédito disso, eu vou usar dali a 5 anos. Então, por isso que, inclusive a gente até escutou de quem estava envolto mesmo lá na hora da votação da reforma, que o diferimento para os insumos agrícolas foi assim uma das últimas cartadas que o setor conseguiu para não afetar tanto o agro. Então tributou-se, reduziu e ia passar desse jeito. Ia ter que pagar tudo na hora que eu comprasse, eu ia ter que pagar os 10%. E aí conseguiu-se o diferimento, que é jogar isso para frente. O problema é... Se a gente parasse aí, o que eu estaria dizendo para vocês? Eu estaria dizendo assim: vocês vão comprar o adubo, vocês não vão pagar IBS e CBS e o próximo é que vai pagar. Então, quando vocês venderem o produto de vocês, ficou tudo igual ao que é hoje. Eu vendo a soja diferida, quem fizer o óleo de soja vai pagar o imposto, entendeu? É basicamente a mesma sistemática. Eu produzo amendoim, o cara que fizer o doce de amendoim que vai recolher o imposto. Importante dizer que isso só se aplicaria para o que está no rol, como a gente tem hoje. O óleo diesel, vocês continuariam pagando o imposto e teriam que pedir este crédito. Os insumos, vocês não pagariam e a gente continuaria jogando a vida como a gente vive hoje. Isso seria bacana para a categoria do produtor rural. Só que aí vem essa situação aqui. A venda de alíquota zero. Por quê? Porque o diferimento, ele também é jogar para a cadeia da frente, mas ele também significa que uma hora ele tem que ser recolhido. Significa que uma hora alguém tem que pagar. Não pode deixar simplesmente esquecido. Aí a gente perguntou algumas vezes já. Tá bom, então eu sou um produtor de ovos, eu comprei os meus insumos com diferimento, não paguei nada, tá tudo bem. Tá bacana, só que na hora que eu for vender os meus ovos, eu vou vender ele com alíquota zero. Então o diferimento acabou. Morreu, não teve imposto. Na prática aí o que a Viviane está falando é que assim, já era, não teve imposto, não tem nada a pagar, morreu o assunto. Continua tudo como é hoje. Não é bem assim. Na visão de uns não é bem assim, na visão de outros é.
Aqui a gente tem as surpresinhas que o Brasil nos reserva, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque muitos entendem que a partir do momento que você vende com a alíquota zero, o diferimento se encerrou e você tem que fazer o recolhimento do imposto que você não pagou lá atrás. Outros já entendem que não, eu troquei e eu vou continuar zerada como sempre. Isso a gente não tem ainda uma definição de como vai funcionar. Para vocês terem uma ideia, na semana passada, na quinta-feira, eu estava na FAESP, numa reunião com o pessoal da CNA, e tinha palestrando um fiscal da Receita Estadual, que está na reforma tributária lá em Brasília, e um fiscal da Receita Federal falando lá de Brasília com a gente. E no final eu fiz exatamente essa pergunta. Olha, eu sou um produtor de ovos, eu comprei meus insumos com diferimento e estou vendendo com a alíquota zero. O que acontece? O fiscal da Receita Estadual falou, não acontece nada, zerou, você não paga imposto. Morreu o assunto. Como a gente vive hoje a nossa realidade. O fiscal da Receita Federal falou, não. Zerou o diferimento, o produtor rural tem que recolher em cima dos insumos. Aí eu virei e falei, bom gente, a gente está aqui, né, numa palestra, se vocês ainda não chegaram à conclusão, como que nós vamos fazer, né? Então fica difícil, mas é isso que a gente está vivendo. Tem muita coisa que a gente ainda não sabe como vai ser. O que foi pregado é que o diferimento ele veio para amenizar o impacto que o produtor teria. E se ele acontecer como o fiscal da Receita Estadual entende, nós vamos ter uma situação bem mais tranquila, muito próxima da realidade que a gente vive hoje. O problema é se a gente for encarar pela visão do fiscal da Receita Federal. Aí a gente vai estar falando que esse imposto que a gente comprou diferido, esses 10% que o Gustavo comentou, a gente vai ter que fazer o recolhimento se eu for vender um produto da cesta básica. Aí vocês podem pensar, mas isso aí é só para cesta básica. Para exportação também. Se o meu produto é para exportação, isso também se aplica. E aí eu estou falando de cereais, eu estou falando de soja, eu estou falando de uma gama de produtos muito maiores. Então isso é um ponto, pessoal, que ainda é bem nebuloso assim, em relação ao produtor rural. Primeiro, vai pagar sim ou não? Segundo, quando vai pagar isso, se for o sim, tá? Por isso que a gente está tão assim, atrás da bendita regulamentação e quer um negócio melhor para saber. Legal, você vai ter imposto para recolher, qual vai ser, quando vai ser ou não tem. Ou morreu o assunto e o diferimento aí foi, na prática, é um negócio zerado. Mas vamos acompanhando e vamos falando para vocês, né? Acho que o próximo está falando... das listas. Aí aqui, como a gente disse, não são todos os produtos que vão estar nessa questão da redução de 60%. Nós vamos ter os produtos que estarão com essa redução, nós vamos ter os produtos que serão da alíquota zero, nós vamos ter isso todo determinado. Na verdade, isso nós já temos, isso está na Lei Complementar 214. São essas 4 listas oficiais aí, né? A gente não trouxe aqui, pessoal, porque assim, é um pouco extenso, mas isso a gente consegue depois enviar para vocês e o Luiz Carlos divulga pra gente, porque realmente basicamente, é um rol taxativo. O que tem aí de redução de alíquota, que é no caso da lista dos insumos, que a gente está falando aí desses 10% que eu estou falando, e dos outros itens que aí é alíquota zero. Detalhezinho importante, pessoal, quando a gente fala de alíquota zero, não é isenção. Então, eles podem mudar por 0,5%, 1%, entendeu? Até por isso que deixaram como alíquota zero. A gente também viveu isso com os adubos aqui no estado de São Paulo com ICMS. Quem vive tempo essa era isento, realidade, depois 1%, 2%, 3%, assim vai. e aí chegamos no 4%. Mas vamos lá. E aqui aí a gente falando um pouquinho do que a gente falou, né? Quando o diferimento ocorrerá, como ele ocorrerá, são perguntas que a gente realmente ainda não tem respostas, não temos certezas para cravar nenhuma informação. E aí, pessoal, o objetivo não é nem dar medo ou não, entendeu? É realmente esperar para ver se vai. Detalhe importante, tá? Se tiver que pagar, mesmo na venda, se existir o pagamento, o produtor ele vai ter o creditamento desse valor, certo?
Então, calma lá, mesmo se ele tiver que pagar o CBS-BS na hora da venda, ele vai ser creditado esse valor, certo? Então, a dinâmica lá do crédito e débito, ele vai continuar existindo. O que a gente só quer trazer com isso é que tem muitas coisas que não dá para a gente bater o martelo afirmando que é assim e ponto. Então, o diferimento é uma delas. Dos pontos que a gente tinha falado, né, da isenção, alíquota zero, acho que isso pode e passar. a questão da venda sem documentação, a ideia da reforma, e por isso que eles determinam que eles não colocam ainda uma regra definitiva de quanto vai ser a alíquota, porque a venda, as operações que ocorrerem sem documento fiscal, elas vão, na ideia deles é que elas vão ficar cada vez mais raras. Então a gente tem aqui uma situação que a gente entende que pode ser, eles acreditam que com isso essa alíquota de 27% que está sendo apostada pode não ser vai reduzida por conta do que vai cair muito a sonegação. Aumenta a contribuição, né? Os impostos, aumenta a arrecadação, desculpa, então que consiga baixar a alíquota. Oremos também e acreditemos. E aqui, a questão do... Assim, eu queria trazer, a gente está chegando já no final da palestra, o que eu queria trazer para vocês, o que a gente precisa pensar como produtor rural agora, tá? Como eu disse para vocês, o ano que vem é um período de teste. Acho que é legal você comentar da nota, né? Eu não tenho que fazer nada? Não, essa não é uma verdade. Por quê? A partir de janeiro, a nota fiscal eletrônica ela é obrigatória para qualquer produtor rural, seja ele o tamanho que for. A gente já teve aí vários adiamentos, mudanças, isso não é... A gente já até escutou, não vai entrar em vigor. Não, a nota fiscal eletrônica vai ser obrigatória a partir de 1º de janeiro, não é 1º, é dia 3 de janeiro para qualquer produtor rural. E aí, como produtor rural, eu tenho que me preocupar hoje com a reforma? Você tem que se preocupar com a sua nota fiscal eletrônica. Então, assim, qual a única preocupação que realmente é significativa para você ter hoje? Para que dia 3 de janeiro você esteja apto? É com a sua nota fiscal eletrônica. Mas o que eu preciso me preocupar? A reforma, ela vai criar estes impostos novos. Esses impostos, eles não apareciam no desenho da nossa nota fiscal. Não tinha nenhum campinho na nota fiscal lá falando de CBS-BS, óbvio, né? E a gente sabe que a nota fiscal, aquele espelho que a gente vê, ele é só um espelho. Por trás daquele espelho, a gente tem um arquivo em TXT, que é onde estão realmente todas as informações que a Receita Estadual e Federal recebe. O que é importante a gente se preocupar agora? Que a minha nota fiscal ela esteja adaptada para essas mudanças que virão no futuro. Nossa, mas como que eu faço isso? Isso vai depender muito do sistema que você utiliza para emitir nota fiscal. Se você usa um sistema privado, é muito provável que as empresas já estejam fazendo essa adaptação. Exatamente. Se você usa o sistema que é do Sebrae, que é de graça, aí a gente tem alguns poréns, porque a gente tem informação de que esse sistema não estará atualizado em janeiro, logo em janeiro. Mas aí eu vou ter problema com a minha nota fiscal? Depende. Quando a gente fala na Receita Estadual e Federal, ela já disse que ela não vai fazer nada se você não estiver com a nota fiscal corretamente adaptada. Mas a gente não sabe como os adquirentes vão se comportar, como os sistemas das empresas que compram a mercadoria do produtor vai se comportar. Então, o que a gente fala? É muito importante que agora a gente pare e olhe para o sistema emissor de nota fiscal eletrônica. Se eu não emito nota fiscal eletrônica ainda, aí o alerta é a luz vermelha, tá? Se eu emito, mas o meu sistema é o do Sebrae, acendeu a luz amarela. Preciso ficar atento e preciso ver como que o meu comprador vai encarar a minha nota do Sebrae, que não vai ter o campinho. Pode ser que o adquirente fale, tá tudo bem, e pode ser que o adquirente fale, não vou receber sua nota, porque a hora que ela bateu aqui no meu sistema, ela não vai entrar. Aí a gente vai precisar pensar
em ter um programa particular para poder ter essas notas já adaptadas. E se eu já utilizo um sistema privado, é muito importante que eu verifique se esses campos já estão alterados. Então isso é o que o produtor rural precisa fazer agora. Isso tem que fazer. O resto, pessoal, eu vou ser muito sincera para vocês, a gente tem muita coisa para acontecer. A principal delas é a gente imaginar que o produtor do estado de São Paulo, ele está anos-luz na frente do produtor dos outros estados na questão do CNPJ. Porque a gente já vive essa realidade. E nós vamos ter um país inteiro tendo que se adaptar ao CNPJ a partir de julho. Então, esse ponto, eu já acho que a gente vai passar bem mais tranquilo. Fácil, exatamente. Com relação a ser contribuinte, não ser contribuinte, a Receita Federal também nos disse que essa decisão terá que ser tomada quando o produtor rural for criar o CNPJ dele. Então eu preciso decidir se eu sou contribuinte ou não contribuinte hoje? Lógico que a gente está falando dos abaixo de 3.600, né? Os acima não tem essa opção. Mas assim, eu preciso decidir isso hoje? Não. Eu preciso decidir hoje se eu vou ser pessoa física ou jurídica? Não. Essa decisão, pela norma técnica da Receita Federal, será tomada em julho, se o sistema estiver pronto, se tudo der certo com os produtores do Brasil inteiro, se a reforma rodar como a gente espera que ela está acontecendo. Exatamente. Lembrando que julho a gente vai estar bem próximo da eleição e tudo pode mudar. Como assim a votação está acontecendo hoje às 11 horas da noite. Então, o que a gente precisa decidir hoje? Nota fiscal. Essa decisão precisa ser tomada. O produtor precisa entrar em 2026 emitindo a nota fiscal corretamente. Vai acontecer alguma coisa se eu não emitir? Não sei. Vai depender do seu adquirente, vai depender de como você comercializa, vai depender de uma série de coisas. Se eu tiver a nota redondinha, tá tranquilo até julho? Tá tranquilo até julho. Isso é o que a gente pode afirmar agora para vocês. Todo o resto, a gente precisa de mais informações ainda para cravar uma informação certa. Por enquanto, isso a gente consegue falar com certeza que vocês precisam se preocupar e pensar. Certo? Maravilha. Vamos lá? Aqui um pouquinho, pessoal, que a Viviane comentou bastante, né? Mas para a gente não se alongar muito, mas na questão do produtor rural pessoa física e produtor rural pessoa jurídica. Então, o que não alterou? O que a reforma tributária não vai mexer e não mexeu, que teve uma mudança, mas não tem nada a ver com essa reforma que a gente está falando, né? Com a 132 com a emenda constitucional 132. O imposto de renda, certo? Então, aqui existem alguns pontos que o produtor rural, mesmo sendo contribuinte do CBS e IBS, ele ainda vai ter a vantagem sendo pessoa física perante o imposto de renda, que seria... e aí a gente tem que falar de um livro caixa muito mais tranquilo de escrituração do que uma escrituração de uma pessoa jurídica, de uma entrega de obrigações acessórias muito, infinitamente diferentes do que de uma pessoa jurídica. A gente tem que falar do próprio salário e educação, compensação de prejuízo. Então, assim, hoje tem que fazer conta, eu não consigo falar se vai ser vantajoso virar pessoa física, ficar na pessoa física, virar pessoa jurídica. Eu acho que precisa ser analisado caso a caso para a gente chegar nessa informação. Não dá para a gente bater o martelo disso. Mas o fato é que os benefícios, sendo produtor rural pessoa física perante o imposto de renda, se a gente comparar com uma PJ, ainda vai continuar Não, existindo. Isso sem a gente falar em seguro, que vocês sabem que o seguro para pessoa física é diferente do seguro para pessoa jurídica. Linhas de crédito, Linhas que a de gente crédito, sabe a gente que nem é entrar nesse assunto, porque não é tanto nossa expertise, mas vocês devem saber até melhor do que a gente, as diferenças de linha de crédito para cada coisa. Então, assim, é muito leviano falar, olha, fecharam um negócio sobre isso. É legal fazer conta, é legal ver, né? A gente não está falando nem para um nem para outro, mas tem que ter uma noção global do negócio, certo? E para ninguém dormir, né?
antes que vocês nos matem aqui. Existe um negocinho que são a questão dos contratos. Isso realmente... Pode passar? Pode. Vamos lá. O que mudou, né? Lembra que eu falei que o CBS-BS é como um IST, Imposto sobre Tudo. E uma das coisas que ele veio tributando é a questão de locação, cessão onerosa e arrendamento de imóveis rurais. Uma redução de alíquota de 70%. Se a gente fizer os cálculos, vai dar por volta de 8 ponto alguma coisinha. Significa que quando eu arrendar de alguém, né? E aí passa para o próximo slide, por favor, dona Viviane. Se eu arrendar de uma pessoa jurídica, vai ter incidência de CBS-BS. Morreu o assunto, tá? Se eu arrendar de uma pessoa física, ele tem que ter 3 imóveis alugados e receber mais de R$240 mil por ano. Se cair nessa segunda situação, vai haver a incidência do CBS-BS. Vai haver lá, eu vou ter que pagar 8 ponto alguma coisa, 8.4, 8.2 de CBS-BS sobre o valor desse arrendamento. Tá? E aqui agora eu tenho 2 colocações muito importantes para o produtor rural. Eu não estou falando de imposto de renda. E a gente está terminando, hein, pessoal? Calma aí que mais um pouquinho a gente já termina e morre o assunto. Aqui, pessoal, a gente não está falando do imposto de renda. Nada mudou no imposto de renda. Aqui a gente está falando de IBS-CBS. Significa que locação vai ter tributação dentro da reforma tributária. Só que essa tributação vai ter redução de 70%. Onde isso impacta para o produtor rural, que é muito importante a gente falar. Em 2 situações. Em holding, por quê? Porque o produtor que estiver usando um imóvel que é da holding, ele vai estar usando um imóvel de uma pessoa jurídica. Ele vai pagar IBS-CBS. Lembrando que vocês vão pagar, o produtor no caso, mas ele vai se creditar desse valor, tá? Tudo quando a gente falar, a gente está falando da questão do crédito, mas vai que pagar, tá? E aqui, esses 3 imóveis não são imóveis rurais, são 3 imóveis. Se você tem 2 casas e uma fazenda, são 3 imóveis. E aqui, além da holding, para quem me conhece sabe que eu sempre briguei bastante com isso, a gente tem um outro ponto que eu também sempre briguei bastante. São os contratos de parceria e arrendamento. Sabe aquela parceria que não é parceria? Que a gente põe parceria, passa parte da receita lá para o dono da terra e aí fica tudo lindo, maravilhoso? Então, pela primeira vez a gente vai ter que fazer conta que talvez o arrendamento vai ser mais barato do que a parceria. Sabe por quê? Porque quando a gente... não tá aqui, né? Quando a gente pensa na parceria, eu transfiro para o dono da terra só o meu produto. Então, eu plantei soja, eu transfiro 20% da soja. É assim que é feito, correto? Quando eu transfiro só o produto e o produtor vai vender a mercadoria que tem tributação, ele vai pagar a alíquota cheia de 27%. De CBS-BS. De CBS-BS. Ao passo que se eu tivesse um arrendamento com ele, ele teria desconto de 70% na alíquota do IBS-CBS. Então, nós vamos ter que pensar se não vale a pena fazer arrendamento. E eu vou pagar e vou me creditar desse CBS-BS. É claro que a gente está falando de um imposto, mais uma vez. Nós temos que analisar os outros, mas agora essa análise vai precisar ser feita. Tem 2 pontos, então, aqui, quando a gente pensa nos imóveis, que a reforma vai trazer uma mudança. A primeira é com relação aos imóveis que estão na holding, e aqui vocês podem me dizer assim, mas eu vou fazer uma relação de comodato com a holding. Em várias aulas que nós tivemos com o pessoal da Receita Federal, que está escrevendo o texto da reforma, nós levamos essa informação porque ela é de conhecimento de todos. E aí eles disseram, relação de comodato só existe com a relação direta entre as partes, pai e filho. Pessoa então eu tenho lá um apartamento, eu coloco minha filha para morar lá, tem um apartamento em São Paulo, faço um contrato para ela de comodato para ela morar lá, entendeu?
Porque isso colocou-se muito na questão de holding, né? Então vou fugir dessa coisa, eu vou fazer um contrato de comodato. Então, pode, não estamos falando que necessariamente vai ocorrer, mas pode ser que a Receita enxergue isso, desqualifique isso como um comodato. Existe toda uma movimentação da Receita Federal para colocar todos os imóveis dentro de uma Vocês devem estar codificação vendo, né, essa única, movimentação dos cartórios, né? que é do CIB, que é exatamente para ela ter este controle de todos esses imóveis. Então, pessoal, na relação de uso de terra de terceiros, nós vamos precisar ter uma atenção. Aí. Vai precisar ter uma atenção especial. E aqui... E aí, lembra quando eu falei tudo sobre a questão de crédito, tá? E a gente está no final do negócio. Pessoal, pode passar, Vi. E aí a Viviane acha isso impossível, quer dizer, não tão impossível, mas eu tenho lá minhas considerações. O Gustavo é o otimista, eu sou a pessimista da história, entendeu? Mas beleza. Que questão? Quando a gente fala do crédito, possivelmente, e a gente ainda está desenvolvendo cálculos em relação a isso, mas possivelmente o setor agrícola vai acumular crédito do CBS e CBS, tá? Por quê? Não. Isso. E aí, vamos lá para o final. A lei, na verdade, ela preconizou como o governo vai devolver isso para vocês. Então, na teoria, pessoal, o governo ele vai... Quando eu falo governo, a gente não explicou, mas foi criado um conselho federativo, que na prática, pessoal, é um quarto poder no Brasil. Esse conselho federativo é que vai ficar com a grana CBS e CBS do Brasil inteiro. Então, qual que é a justificativa deles? Olha... A gente não vai colocar esse dinheiro na mão do prefeito, nem do governador, nem do presidente. A gente vai colocar esse dinheiro na mão do Conselho Federativo. E o Conselho Federativo vai devolver para você. Por quê? Na lei já está explícita que quem tiver crédito acumulado do CBS e CBS, o governo ele vai devolver em grana, em cash, money, na conta de vocês. Tá? Estou falando vocês, estou falando do meio agrícola, mas essa regra é para todo o setor. Então... Teoricamente, quem está bonitinho ali nos conformes em até 30 dias o dinheiro na conta, em situações específicas até 60 dias, em demais casos, que aí é o que eu acho que vai cair a grande maioria dos negócios, é de 180 a 360 dias. Tem gente que duvida muito disso, fala, nossa, o governo nunca vai devolver grana, né? Mas o imposto de renda ele devolve. Eu costumo brincar que eu não sou tão otimista assim, porque eu acreditar que em 30 dias o governo vai devolver esse dinheiro... Eu já escutei até de alguns fiscais que desenvolveram o sistema que talvez até seja até no dia seguinte. Falei, pô, mas aí tá demais também. Aí você apelou. Mas a ideia, pessoal, é exatamente para amenizar o impacto que o setor agrícola teria. Então lembra, comprei o insumo, vou demorar um ano todo para produzir, eu posso pedir o crédito de volta e quando eu for vender, eu ponho o dinheiro lá e faço o recolhimento para o governo. Seria muito parecido com o que a gente faz com o ICMS, só que em vez de usar o crédito para pagar uma nota de compra de insumo, você depois tem que pegar um dinheiro na conta e depois você tem que pagar a guia de levantamento, como as empresas pagam as guias mensais para o governo. Então, assim... É um sistema que a gente sabe que é possível, a gente só tem um pouco de temor em como isso vai ser. Como isso vai ser feito. Eu acho que se eles não devolverem, vai quebrar a banca, né? Você vai quebrar todo o sistema teoricamente, você criou uma reforma tributária baseada no crédito e débito. Se você não honrar o crédito que você está falando que a pessoa acumulou, fica a história igual da PIS/COFINS ou do crédito CMS em muitos estados aí. Mas é lógico que assim, eu acho que vai haver, aí é minha opinião, mas com ressalvas, né? Com talvez uma certa fiscalização, talvez uma certa prudência para a questão de devolução, porque também sabemos que o brasileiro também, né, é criativo. Se ele souber que tem um dinheirinho ali que vai ser devolvido, ele vai fazer alguma coisa para ter isso. Então, eu acho que vai haver, mas eu não acho que vai ser uma coisa tão tranquila no sentido de não ser fiscalizado o contribuinte quando eu for fazer a devolução do dinheiro para ele. Mas em 1h30,
A gente pode falar outros. A gente demoraria só 1h30 só para falar de cada ponto, principalmente do agro. Obrigado, vocês nos escutarem, a gente fala pra caramba.